Como é que você se sente quando está na companhia de alguém com segundas intenções? Queria te fazer essa pergunta. A gente tem uma reflexão no embalo do que Deus já está falando, mas eu queria que você pensasse nisso. Como é que você se sente na companhia de alguém que está com segundas intenções? Alguém quer falar alguma palavra? Como é que você se sente? Alguém? Desconfortável. Atento. Boa. Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, para alguns amigos, conhecidos, amigos, durante a semana, e ninguém fez a pergunta, mas quase que parecia que queriam fazer a pergunta. Não, mas espera aí, com que intenção tu quer fazer essa pergunta? Né? E foram essas respostas mesmo, né? Desconfortável, olha, eu me sinto manipulado, eu me sinto usado, eu me sinto coisificado, foi uma expressão que apareceu, eu me sinto violado, né? Na realidade, eu me sinto traído. Quando eu estou na companhia de alguém com segundas intenções, eu não quero estar perto, eu não quero estar próxima dessa pessoa, eu não quero me relacionar com alguém que tem segundas intenções. Foram algumas das palavras, das respostas que surgiram com essa pergunta. E pensando nisso, eu comecei a pensar, fazer essa reflexão. Será que as segundas intenções sempre foram ruins? Será que no início, na origem, na criação, quando Deus criou, quando Deus pensou o mundo e quando Ele tinha um projeto, será que as segundas intenções, elas sempre foram ruins? Eu acredito que não. Eu queria te apresentar uma reflexão que você leve daqui para o restante do teu domingo e o restante da tua semana, uma reflexão pessoal com embasamento bíblico, que eu acredito num Deus de segundas intenções. Eu acredito num Deus que sim tem segundas intenções. Eu acredito num Deus que Ele tem um projeto amplo, grande, muitas coisas a gente não conhece do que Ele está fazendo. E mais do que perceber um Deus de segundas intenções, um dia de cada vez, eu tenho feito essa oração, pedindo: Deus, Paizão, Papai do Céu, me ensina a me relacionar contigo assim, confiando primeiro em Ti, e depois confiando nas Tuas segundas intenções. Eu tenho visto segundas intenções de Deus. Quando Ele criou o mundo, Ele não criou o ser humano simplesmente para criar. Ele criou para um relacionamento com Ele. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem e a mulher, logo em seguida Ele já falou: vão, se relacionem, multipliquem a terra, encham de vida, cultivem a vida, cuidem dos animais. Ou seja, tinha segundas intenções nisso tudo. A gente vê um Deus que, quando Ele corrige, Deus tem segundas intenções. A palavra diz que quando Deus corrige, num primeiro momento nunca é bom ser corrigido, mas logo em seguida Deus quer gerar paz, Deus quer treinar o coração de quem Ele está disciplinando. Há segundas intenções de Deus quando Ele corrige a tua vida, não é a correção pela correção. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios que Deus tem segundas intenções quando Ele consola alguém. Quando você chora na presença de Deus e quando Deus enxuga as tuas lágrimas, há segundas intenções quando Deus faz isso. A palavra de Deus diz que Deus te consola, para que Ele é o Pai bendito de toda consolação, para que quando você passar por essa situação, você consolado pode ser consolação na vida de outras pessoas. Há segundas intenções quando Deus te consola. Ele quer te cuidar, mas Ele quer que na sequência você possa cuidar de outros que estão passando por isso. Quando Jesus Ele chama os seus discípulos, esse texto eu vou pedir para o Tiago colocar ali, Mateus, não lembro se é Mateus agora, quando Jesus chama os discípulos, convida eles para viver uma vida com Ele, tinha segundas intenções, e Ele deixou isso explícito logo de início. Ele falou: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Essas palavras foram ditas por Jesus para homens simples, pescadores no mar da Galileia, e falou: vocês já estão pescando peixes, mas eu quero convidar vocês a me seguirem, e me seguindo,
eu tenho segundas intenções com vocês. Eu vou amar vocês, vou cuidar de vocês, vou ensinar muita coisa especial, mas eu quero que isso chegue na vida de outras pessoas. Jesus tinha segundas intenções quando chamou os seus discípulos para caminhar com eles. A gente queria chamar a equipe que vai estar ministrando a ceia junto aqui, e nós vamos perceber que as segundas intenções, nós estamos começando hoje o mês de dezembro, e no mês de dezembro a gente é lembrado do nascimento de Jesus. E eu queria te dizer com muita alegria e com muita gratidão que quando Deus pensou no nascimento de Jesus, Ele tinha segundas intenções. De uma certa maneira dá para falar que quando Jesus pensou no Natal, a segunda intenção era a Páscoa. Uma coisa não está desassociada da outra. Jesus, Ele veio como resposta de amor de Deus a um mundo necessitado, a um mundo carente do amor dele, mas do amor pessoal, de um Jesus que veio e viveu aqui nessa terra, de um Jesus que se encontrou com pessoas. Ele fez isso quando ele estava com os discípulos, e ele pega, vou pedir para o Tércio e a equipe, podem ir entregando um copinho de suco de uva e um pedacinho de pão, que eles nos lembram o sacrifício de Jesus. Nós não entendemos que esse pãozinho e esse copinho de suco é o corpo e é o sangue de Jesus, mas Jesus, quando ele esteve com os discípulos, ele teve segundas intenções, quando ele ceiou com seus discípulos. Eu não sei se você lembra, mas Jesus, ele antes de ceiar com os discípulos, João capítulo 13, Tiago, por favor, o primeiro texto que tem com João capítulo 13, Jesus diz assim, capítulo 13, versículo 3, diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. À medida que você vai recebendo, entra nesse momento, porque foi nesse contexto que Jesus estava com os discípulos. Nesse contexto, nesse texto, versículo 4, volta um pouquinho ali, Tiago, por favor. Assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vai percebendo as segundas intenções de Jesus. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. E eu vou percebendo isso, segundo as intenções de Jesus, e a gente não compreende muitas delas. A gente não compreende segundo as intenções de Deus, porque os planos de Deus são mais altos. Os planos de Deus, muitas vezes, usam sim uma demissão do emprego para ganhar a atenção do nosso coração. Os planos de Deus, às vezes, usam sim uma enfermidade, e Ele tem segundas intenções, e Deus permite muitas vezes uma depressão, né, e alcança o nosso coração, e o nosso coração, contagiado pelo amor dEle, alcança outros corações. Deus tem segundas intenções, nos pontos altos e nos pontos baixos da nossa vida. Muitas vezes a gente não entende. Foi o que Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou fazer uma coisa, eu estou fazendo uma coisa, você ainda não entende, mas vai chegar um momento que você vai entender. E Jesus, ele continua esse momento com os discípulos. Pode passar, Tiagão, para o próximo texto que tem ali de João ainda, ou Lucas, agora não lembro se é o texto de João ou de Lucas, ali na sequência, quando Jesus está com os discípulos e está fazendo esse momento onde ele está, presta atenção nisso, a segunda intenção, ele não está tão somente entregando pão e entregando naquela ocasião vinho. Não, Jesus estava apresentando com segundas intenções uma nova perspectiva, uma nova realidade espiritual e relacional. Não era apenas um encontro, não era apenas lavando os pés dos discípulos.
Jesus, ele diz ainda nesse texto de João, ele fala, olha, vocês percebem o que eu estou fazendo? Vocês me chamam de mestre e senhor, e sim, vocês estão falando certo, porque eu sou o mestre e senhor. Versículo 13, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Percebe segundo as intenções de Jesus? E percebe segundo as intenções baseadas no amor? Porque nós temos efeitos colaterais. Quando a gente se relaciona com pessoa com segundas intenções, a gente sempre vai achar que as segundas intenções são ruins. A gente vai achar que as segundas intenções, elas vão nos prejudicar e vão beneficiar aquele que está com a segunda intenção. Mas não foi assim no início. E mais do que isso, Jesus continua tendo segundas intenções que são boas, perfeitas e agradáveis. Naquele momento ele falou assim, olha, eu sou mestre, mas eu estou servindo, então a minha segunda intenção com vocês é que vocês vivam dessa forma. Peguem um exemplo que eu estou deixando para vocês e vivam com essa perspectiva. Nesse embalo, lavando os pés dos discípulos e secando, eu não sei se você compreende isso, gente, é uma lógica invertida. Os discípulos que teriam que lavar os pés de Jesus, era a prática, era a cultura da época. Eles eram os discípulos, o mestre sentava e tinha o pé lavado. Mas ele faz isso e no embalo disso, ele entrega para os seus discípulos então, o pedaço, parte o pão. E quando a gente está assim, muita gente, não fica difícil viver essa experiência do partir do pão, você já está recebendo o pão partido. Mas eu queria que você lembrasse, porque Jesus parte o pão e ele explica que é o corpo dele, é em memória, é o referencial do corpo dele sendo rasgado, sendo entregue em favor dos seus amados. Então a gente já recebe o pãozinho, precisamos, por causa da praticidade de entregar, mas é o que Jesus faz, o texto de Lucas fala isso. Nesse encontro, nesse embalo, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, Jesus explica e fala assim, olha, está vendo esse pão e esse vinho? Tomando o pão, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele pega o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Há segundas intenções. Jesus não viveu por viver aqui. Jesus não amou por amar. Jesus amou para que nós tivéssemos relacionamento profundo e íntimo com Deus. E que quando nós fôssemos encontrados por esse amor, nós pudéssemos repartir esse amor. Foi o que aconteceu. Esses discípulos, eles ouviram de Jesus as suas últimas palavras. Já depois da crucificação, depois da ressurreição, Jesus fala com os discípulos antes de subir aos céus, as últimas palavras de Jesus, e as últimas palavras têm força, Jesus sabia que seriam as suas últimas palavras aqui nessa terra. Ele encontra os seus discípulos, Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, Jesus ele encontra esses discípulos mais uma vez, antes de subir aos céus, e deixa explícito as suas segundas intenções. Lembra lá no início? Jesus falou, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E aqui ele explica com mais palavras o que era esse convite inicial, o que eram as segundas intenções. Versículo 19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você percebe essas segundas intenções chegando até nós? Você percebe que as segundas intenções chegaram na vida de cada uma dessas pessoas que foram batizadas hoje? Você percebe esse plano acontecendo desde a criação e as segundas intenções puras, perfeitas, agradáveis de Deus se mantendo puras, perfeitas e agradáveis, mesmo no mundo onde as segundas intenções são corrompidas. Mas sim, Deus tem segundas intenções e eu queria ir além.
à medida que nós participamos e somos envolvidos pelo amor de Deus, à medida que a gente entende que não é tão somente um suco de uva, um pedaço de pão, mas nos lembra do sacrifício de Jesus, nós somos envolvidos por Ele e podemos sim, vou dizer uma coisa que eu acho bem ousada até, a gente pode aprender na companhia de Jesus, porque lembra, Ele falou, estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, você e eu, como discípulos de Jesus, na companhia de Jesus, um dia de cada vez, vou dizer algo radical, mas você e eu podemos aprender a ter boas segundas intenções. Jesus vai nos ensinando, vai nos equalizando, nos sintonizando com as boas segundas intenções que Ele tem. E aí você passa a amar pessoas com boas segundas intenções. Não é para benefício pessoal, mas é para lembrar essa pessoa que existe uma fonte de amor perfeito, que é a presença de Deus. Eu queria te convidar, todos receberam? Pedaço de pão, copinho com suco de uva, que nos lembra as segundas intenções que Deus tem. Se você não recebeu e quer receber, você levanta a sua mão. Todos receberam, né? Quero te convidar a participar então desse momento, entendendo essas segundas intenções, e faça essa tua oração nesse momento. De repente Jesus aí vai te falar assim, tu anda com segundas intenções bem ruins, mas é o momento que Ele vai te falar assim, vamos aprender a ter boas segundas intenções? E a questão para aprender a ter boas intenções é, você confia em Deus e nas segundas intenções que Ele tem sobre a tua vida? Participa, faz isso nesse momento, faça a tua oração, coma do pedaço de pão, toma esse cálice e lembra das segundas intenções puras, perfeitas, boas, agradáveis que Deus tem sobre a tua vida, sobre as pessoas que estão próximas de ti. Faça a tua oração, não espera a oração do microfone. Nunca foi a intenção de Deus que nós nos relacionássemos com Ele, terceirizando esse relacionamento. Você pode se relacionar diretamente com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus senão por Jesus Cristo. Faça a tua oração. Agradeça as intenções de Deus sobre a tua vida. Talvez seja o momento que o Paizão está te lembrando algumas situações e está falando, confia, eu tenho segundas intenções. Eu tenho segundas intenções, mas elas são boas. Eu sou um Deus bom. O próprio Deus diz, porque eu sei que pensamentos, que planos tem para você, são planos de paz e não de mal, planos para fazê-los prosperar e te dar um futuro. Se você ainda não comeu o pãozinho, pode comer. Lembra do sacrifício, lembra das intenções de Deus. Se você pode comer, toma do cálice. E lembra da vida de Jesus sendo derramada em favor de cada um de nós. E vai além. Lembra que as segundas intenções de Jesus ao cear com seus discípulos era para que nós lembrássemos do sacrifício, mas que nós lembrássemos que Jesus vai voltar. Tem segundas intenções. Não é só olhar para trás. Quando a gente participa, Jesus quer que a gente olhe para frente. Há um plano
eterno, segundo as intenções de Deus, e são planos perfeitos. E todo ser humano é convidado a participar desse plano. A equipe já vai passar para recolher. E no meio da logística, no meio do movimento, faça a tua oração. Reconheça quem Deus é. Eu quero orar contigo. Paizão, muito obrigado. Quero te dizer muito obrigado pelas tuas segundas intenções na minha vida, Deus. Estou lembrando de algumas, paizão. Obrigado. Lembrando que no dia que eu fui demitido, comecei a namorar com a Cris, coisas que aparentemente não são coerentes, Deus, mas tu tens segundas intenções. Deus, aqui tem pessoas, porque somos todos assim, feridos, machucados, desconfiados com segundas intenções. A gente leva isso para os nossos relacionamentos, Deus, e a gente leva isso para Ti. A gente desconfia das Tuas segundas intenções, mas a gente quer te pedir, Jesus, que nessa manhã Tu possa, com esse memorial que nós vivemos, nos lembrar que Tu és um Deus bom e que as Tuas segundas intenções são boas. Obrigado porque quando Tu chamou Teus discípulos para caminhar contigo, havia sim segundas intenções e elas eram boas, Jesus. Obrigado porque essas segundas intenções não pararam naqueles discípulos, mas chegaram até o dia de hoje. Outros discípulos estão sendo batizados nessa manhã, outros serão na celebração das 18, isso falando só da nossa igreja local, mas Você tem feito isso espalhando por toda a terra, Jesus. As Tuas boas intenções continuam. Muito obrigado. Que isso não pare em nós. Que isso não pare em nós, Jesus. Que as Tuas boas intenções possam transformar as nossas intenções corrompidas. Que as Tuas boas intenções possam nos sintonizar contigo. E que a gente aprenda, à medida que somos amados por Ti, que a gente aprenda a amar com boas segundas intenções. E a dizer que a fonte disso tudo é o autor e criador dessa vida, é o sustentador desse projeto. Jesus, nós queremos te dizer que Tu és incomparável, que Tu és inigualável. Nós queremos te pedir que Tu abra os nossos olhos, Senhor, que nós reconheçamos quem Tu és, que o Teu amor no nosso coração possa transformar sim o mundo ao nosso redor. Talvez o mundo ao nosso redor seja o nosso ambiente de trabalho. Talvez o mundo ao nosso redor, Deus, nesse domingo, seja as pessoas que vão almoçar com a gente, a nossa família. Nós Te reconhecemos e queremos te dizer que só Tu és santo, só Tu é digno de toda a nossa canção. E nós queremos te pedir que Tu ajude a construir a nossa vida com princípios baseados na Tua palavra. Nós Te reconhecemos como Senhor, como autor desse projeto. Nós dedicamos a Ti essa linda festa com cada um dos batismos. Nós nos alegramos e reconhecemos o Teu sacrifício na cruz, Jesus. E mais ainda, nós nos alegramos porque a Tua palavra diz, e Tu prometeu que Tu estaria com a gente até o fim dos tempos, e que mais, um dia Tu voltarás para reinar eternamente. Nós Te louvamos e reconhecemos a Tua santidade. Seja Senhor e Salvador, não só daqueles que foram batizados hoje, mas coloca, Deus, uma nova resolução no nosso coração, como discípulo Jesus, para que hoje, no dia de hoje, Tu seja Senhor e Salvador sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, sobre a maneira como nós vamos falar uns com os outros, Senhor. Seja, Senhor, no dia de hoje, nós Te adoramos e Te declaramos que Tu és Senhor e Salvador sobre nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou
abençoe a todos vocês. Uma semana abençoada na presença desse Jesus. Amém.